Você já ouviu falar de um homem que previu eventos que mudariam a história séculos antes de acontecerem? Um profeta que falou sobre o destino de nações, advertiu reis e trouxe mensagens que ecoam até hoje? Essa é a história de Isaías, um dos maiores profetas da Bíblia. Suas palavras trouxeram tanto juízo quanto esperança, e o mais impressionante, muitas de suas profecias já se cumpriram. Isaías viveu em uma época de crise. O povo de Judá estava corrompido, a injustiça dominava e a idolatria se espalhava. Mas Deus escolheu Isaías para ser sua voz, advertindo sobre o julgamento iminente e anunciando um futuro redentor. E o mais fascinante, ele descreveu com detalhes a vinda do Messias séculos antes de Jesus nascer. Mas por que essa história é tão importante para você? Simples, Isaías não falou apenas para o passado. Suas palavras ainda ressoam nos dias de hoje, trazendo lições sobre fé, arrependimento e esperança. Então, se você quer entender como esse profeta mudou o futuro da fé cristã e como suas profecias continuam a impactar milhões de vidas, fique até o final deste vídeo. Porque o que você vai descobrir agora pode mudar sua visão sobre a Bíblia para sempre. Para entender Isaías, precisamos voltar cerca de 2.700 anos no tempo, até o reino de Judá, onde ele viveu e profetizou. Era um período turbulento. Judá estava cercado por ameaças externas e corroído por decadência interna. O povo havia se afastado de Deus, mergulhando em idolatria, corrupção e injustiça social. Os líderes confiavam mais em alianças políticas do que no Senhor, ignorando os avisos dos profetas. Foi nesse cenário caótico que Isaías recebeu um chamado que mudaria sua vida. O capítulo 6 do seu livro descreve uma visão impressionante. Isaías viu o próprio Deus sentado em um trono elevado, cercado por serafins que proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. Diante dessa santidade absoluta, Isaías se sentiu impuro e disse: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Mas algo extraordinário aconteceu. Um dos serafins pegou uma brasa viva do altar e tocou os lábios de Isaías, simbolizando sua purificação. Então, Deus fez uma pergunta decisiva: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías respondeu sem hesitar: Eis-me aqui, envia-me. Isaías 6:8. Essa resposta marcou o início de sua missão profética. Isaías seria a voz de Deus para um povo que se recusava a ouvir, trazendo tanto advertências severas quanto promessas de redenção. Mas qual era a mensagem que Isaías tinha para Judá? Ele não apenas chamou o povo ao arrependimento, mas também anunciou um julgamento inevitável. Isaías não foi chamado para entregar uma mensagem fácil. Pelo contrário, Deus o enviou para confrontar um povo que havia endurecido o coração. O reino de Judá estava afundado em pecados graves: idolatria, corrupção, opressão dos pobres e uma religiosidade vazia. O povo oferecia sacrifícios no templo, mas suas ações demonstravam que haviam se afastado de Deus. No primeiro capítulo do livro de Isaías, Deus expressa sua indignação. Ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Isaías 1:4. Ele descreve Judá como um corpo doente, ferido dos pés à cabeça, precisando desesperadamente de cura espiritual. Mas em vez de se arrependerem, os líderes e o povo continuavam buscando sua própria vontade. Isaías alertou que se não se voltassem para Deus, enfrentariam consequências devastadoras, e suas profecias foram precisas. Ele previu a destruição de Jerusalém e o exílio babilônico, algo que de fato aconteceu mais de um século depois. Ele disse ao rei Ezequias: Tudo o que há em tua casa será levado para a Babilônia e nada ficará. Além disso, Isaías confrontou diretamente os reis de Judá.
No reinado de Acás, por exemplo, o profeta alertou que confiar em alianças políticas com impérios pagãos, em vez de buscar a proteção de Deus, levaria à destruição. Mas poucos ouviram suas palavras. Mesmo diante de tanto pecado, Isaías não trouxe apenas juízo. Ele também revelou que Deus não havia abandonado seu povo. Haveria um tempo de restauração e, mais importante, um futuro redentor viria para trazer salvação. Mas quem seria esse redentor? Séculos antes do nascimento de Jesus, Isaías já havia profetizado sua vinda com detalhes surpreendentes. Apesar das advertências severas, Isaías não trouxe apenas mensagens de julgamento. Ele também foi um profeta da esperança, anunciando que Deus traria salvação ao seu povo. E o mais impressionante, ele descreveu a vinda do Messias séculos antes de Jesus nascer. Uma das profecias mais conhecidas está em Isaías 7,14, onde ele declara: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. A palavra Emanuel significa Deus conosco, indicando que esse menino não seria apenas um líder humano, mas alguém com a própria presença de Deus entre os homens. Isaías também descreveu como esse Messias governaria. Em Isaías 9, 6, 7, ele escreve: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele profetizou que esse líder viria da linhagem de Davi e traria um reino de justiça e paz, onde até a criação seria restaurada. A profecia mais impactante de Isaías sobre o Messias esteja em Isaías 53, onde ele descreve um servo sofredor que levaria sobre si os pecados da humanidade. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Essa passagem é tão detalhada sobre o sofrimento, morte e redenção que Cristo traria, que muitas pessoas a consideram uma das provas mais fortes de que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele foi rejeitado, sofreu pelos pecados da humanidade, morreu e ressuscitou, exatamente como Isaías havia profetizado. Essas palavras trouxeram esperança para os judeus naquela época e continuam trazendo esperança para milhões de pessoas hoje. Isaías mostrou que, apesar do julgamento divino, Deus já tinha um plano de salvação para restaurar seu povo. Mas será que essas profecias realmente se cumpriram? E qual foi o impacto delas ao longo da história? Agora, vamos ver como as palavras de Isaías ecoaram no Novo Testamento e continuam influenciando o mundo até hoje. Séculos se passaram desde que Isaías escreveu suas profecias, mas a grande questão é: elas realmente se cumpriram? Quando olhamos para a vida de Jesus, as semelhanças são impressionantes. No Novo Testamento, os evangelistas fazem questão de destacar como a vida, morte e ressurreição de Cristo aconteceram exatamente como Isaías havia predito. Mateus, por exemplo, cita diretamente Isaías 7,14 ao falar do nascimento virginal de Jesus. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1, 22, 23. Mas talvez a conexão mais impactante esteja em Isaías 53, que descreve o sofrimento do servo de Deus. No Novo Testamento, Filipe, um dos discípulos, encontra um eunuco etíope lendo exatamente essa passagem e pergunta se ele entende o que está lendo. O homem responde que não, e Filipe explica que o texto falava de Jesus, Atos 8, 30, 35. Além disso, a influência de Isaías vai além das Escrituras.
Suas profecias moldaram a visão cristã sobre o Messias, ajudaram a consolidar a fé na salvação e inspiraram incontáveis pessoas ao longo da história. Isaías não foi apenas um profeta do passado. Suas palavras continuam ecoando, desafiando e transformando vidas. Ele nos lembra que Deus tem um plano soberano e que a esperança nunca está perdida para aqueles que confiam nele. Mas diante de tudo isso, surge uma pergunta essencial. O que as profecias de Isaías significam para nós hoje? E como podemos aplicar suas mensagens à nossa vida? Diante de tudo o que vimos, uma coisa fica clara. Isaías não foi apenas um profeta de seu tempo, mas um mensageiro de verdades eternas. Ele anunciou o julgamento de Deus sobre um povo rebelde, mas também trouxe esperança ao revelar a promessa do Messias, um Salvador que viria para restaurar tudo. E essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo. Cada palavra profética sobre ele, desde o seu nascimento milagroso até seu sacrifício redentor, prova que Deus sempre esteve no controle da história. Mas Isaías não falou apenas do passado. Suas palavras ecoam até hoje, nos lembrando de algo fundamental. Deus ainda chama seu povo ao arrependimento e oferece salvação para aqueles que o buscam. Agora, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? As profecias de Isaías não são apenas relatos antigos. Elas são um convite para confiarmos na soberania de Deus, para buscarmos uma vida de justiça e para reconhecermos que a esperança não está nas circunstâncias, mas naquele que governa todas as coisas. Se essa história te impactou, te fez refletir, não guarde isso só para você. Compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário e continue explorando as Escrituras. Porque quanto mais entendemos a palavra de Deus, mais descobrimos que Ele já escreveu o final da história. E esse final é de redenção e vitória. E muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.